Saudações a todos. Eu respondo pelo nome de Luísa Raimundo Xixava, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique e vim aqui apresentar a norma de contabilidade e relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Por favor, pegue o seu papel e caneta para fazer anotações importantes. O meu trabalho está estruturado em seis partes diferentes. Na primeira parte, temos a introdução e o âmbito. Na segunda parte, que trata especificamente das políticas contabilísticas. Na terceira parte, temos as estimativas contabilísticas. Na quarta parte, temos os erros. E na quinta parte, temos as diferenças entre alteração de políticas e alteração de estimativas contabilísticas, diferença entre alteração de estimativas e erros, o resumo do tratamento contabilístico e exercícios. E na sexta e última parte, temos a conclusão. A presente norma aborda sobre como selecionar políticas contabilísticas, o que fazer face à alteração de uma política contabilística, quando se altera uma estimativa contabilística, como proceder com a descoberta de um erro, diferença entre políticas e estimativas e a diferença entre estimativas e erros. E essa norma deve ser aplicada na seleção e aplicação de políticas contabilísticas e na contabilização das alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e correção de erros de períodos contabilísticos anteriores. Estamos aqui na nossa segunda parte, que trata especificamente sobre políticas contabilísticas. O que são políticas contabilísticas? São todas as bases, princípios, regras e práticas que a entidade adota na preparação e elaboração das demonstrações financeiras. Como é que a empresa seleciona e aplica essas regras, esses princípios? Existem duas possibilidades. Na primeira possibilidade, temos quando a norma se aplica a transações ou acontecimentos. Se a norma se aplica a transações ou acontecimentos, na aplicação devem ser aplicados os requisitos dessa tal norma que se aplica a acontecimentos ou transações. Agora vamos para a segunda possibilidade. A entidade adopta políticas que representem fiavelmente as DFs. E isso, nós entramos na segunda possibilidade quando a primeira está indisponível. Isso é quando não temos normas que se apliquem a determinadas transações ou acontecimentos. Então, na segunda possibilidade, devem ser aplicadas as definições, os critérios de reconhecimento e conceitos de ativos, passivos, rendimentos e gastos incluídos no quadro conceptual. E nas duas possibilidades, a consistência da aplicação, ao aplicar uma das duas possibilidades, essa aplicação deve ser consistente entre todos os períodos. Se no período N escolhemos a política X, no período N mais 1, N mais 2, N mais 3 e assim sucessivamente, devemos manter essa mesma política. Isso para salvaguardar a contabilidade das DFs em períodos diferentes, porque não será possível nós fazermos a comparabilidade das DFs do período N e do período N mais 1, se no período N
aplicamos a política X e no período N mais 1 aplicamos a política Y. Então, na aplicação de qualquer uma das duas possibilidades, essa aplicação deve ser consistente. Mas se por acaso a norma que nós estamos a aplicar, essas definições, esses critérios que nós estamos a aplicar já não fazem aquilo que é o seu papel, que é representar fiavelmente as DFs, porque as políticas contabilísticas são isso, são princípios, bases e regras que a empresa adopta na preparação e elaboração das DFs. E sabemos que as DFs mostram a posição, as alterações, o desempenho financeiro da entidade. E elas devem ser uma das características qualitativas é a fiabilidade. Mas e se a política que nós escolhemos de uns tempos para cá já deixar de fornecer informações fiáveis? Esta norma permite a permite a alteração da política contabilística quando é exigida por norma. Isso quando nós aplicamos uma norma nos nossos acontecimentos ou transações, ou quando a alteração resulta em informações mais fiáveis e relevantes nas DFs. Então, quando nós estamos a alterar de uma norma para outra norma, nós devemos usar as disposições transitórias dessa norma. O que são disposições transitórias? É todo aquele processo que deve ser feito quando estamos a aplicar ou a utilizar uma norma pela primeira vez. Se selecionamos uma norma, aplicamos essa norma por vários períodos e vimos que essa norma já não está a fornecer informações fiáveis, nós trocamos e essa troca deve ser exigida por uma norma e devemos aplicar as disposições transitórias dessa norma em questão. E se as disposições transitórias disserem que a aplicação deve ser retrospectiva, assim deve ser feita. O mesmo para a segunda possibilidade, que é quando a alteração resulta em informações mais relevantes e fiáveis. A aplicação deve ser retrospectiva. E o que é isso de aplicação retrospectiva? É aplicar a toda essa política contabilística, essa nova política, como se ela já tivesse sido como se ela sempre tivesse sido adotada pela entidade. Nós vamos reexpressar retrospectivamente os períodos anteriores àquela norma. Isso para mais uma vez garantir a comparabilidade das DFs. Então, se nós escolhemos uma nova política que represente, que nos dê mais informações fiáveis no período N, no período N-1, N-2, N-3, nós devemos reexpressar esses períodos adotando essa nova política como se ela sempre tivesse sido adotada pela empresa. Isso é que é a aplicação retrospectiva. Quanto aos limites, a alteração da política contabilística deve ser aplicada retrospectivamente, exceto quando não for praticável determinar quer os efeitos específicos num período, quer os efeitos acumulados.
Quando é que a aplicação é impraticável? É impraticável quando a empresa, mesmo depois de ter feito todos os esforços para aplicar determinada política contabilística, não consegue aplicar a mesma. Então, a empresa fez de tudo, mais um pouco, para aplicar a política contabilística, mas não conseguiu. Então, essa alteração da política será considerada como impraticável, mas a entidade não deve usar essa desculpa por ter dificuldades. Claro que ela vai ter dificuldades, mas isso de ser impraticável é usado mesmo quando não é possível aplicar a política contabilística. Agora vamos para as estimativas contabilísticas. Estimativas são todos os valores aproximados que são usados quando não é possível determinar o valor exato. Eles são baseados em julgamento e informação fiável. A entidade pode alterar as estimativas contabilísticas quando houver mudança no julgamento ou nova informação disponível. E essa alteração é prospectiva na demonstração dos resultados. A aplicação prospectiva é o contrário da aplicação retrospectiva. A aplicação retrospectiva retrocede, enquanto que a prospectiva só se aplica ao presente, como temos aqui no número 1, do período contabilístico da alteração, ou no futuro, se tais efeitos tiverem consequências futuras. No caso do número 2, do período contabilístico da alteração e dos períodos futuros, se forem vários períodos afetados. Então, a alteração prospectiva é dos períodos presentes, período presente, assim que é até ao período futuro, se a tal alteração afeta o período futuro. Deve-se divulgar a natureza e o valor da alteração da estimativa contabilística do período em questão, ou se espera que tenha efeitos nos períodos futuros, excepto se for impraticável. Isso de ser impraticável, eu já expliquei o que é. Quando não é possível determinar, quando não é possível aplicar, assim que é algo mesmo depois de ter feito todos os esforços possíveis, ou quando não é possível determinar os efeitos dessa alteração nos períodos futuros. Erros. O que são erros? São todas as omissões ou declarações incorretas nas demonstrações financeiras dos períodos anteriores que resultam da falha ao usar ou não usar informações fiáveis que estavam disponíveis quando as demonstrações financeiras foram aprovadas. Existem vários tipos de erros. Temos os erros materiais, esses erros que influenciam, afetam nas demonstrações financeiras. Temos os erros imateriais que não influenciam ou alteram as demonstrações financeiras. Temos os erros matemáticos, que são erros de soma, multiplicação, erros na aplicação das políticas contabilísticas. O contabilista não aplica corretamente as políticas
descuidos, interpretações incorretas e fraudes. Como é que a empresa deve prosseguir ao descobrir esse erro? A empresa deve fazer uma aplicação retrospectiva, exceto se for impraticável. E, ao fazer essa aplicação retrospectiva, a empresa deve fazer a expressão retrospectiva do erro. Quanto à divulgação, deve ser divulgada a natureza do erro, a quantia de correção por cada linha das demonstrações financeiras. Caso seja impraticável, devem ser divulgadas as circunstâncias que estiveram na base dessa impossibilidade. Os erros são muito perigosos, porque colocam em causa não só a credibilidade do contabilista, mas do gestor, do contabilista, mas também da empresa no geral. O que me garante que nos períodos anteriores também não tiveram erros. Então, os erros são muito perigosos e na contabilidade nada se apaga. Se você falhou, o teu erro vai estar ali para sempre. Então, tem que ter muito cuidado com os erros. Diferença entre alteração de políticas e alteração de estimativas contabilísticas. Tudo parte do motivo da alteração. Quando o motivo da alteração é maior relevância ou é exigida por uma norma, estamos perante alteração de políticas contabilísticas. Mas quando o motivo da alteração são novas informações disponíveis, estamos perante uma estimativa contabilística. E quando não é possível determinar, não quando não é possível, quando é difícil determinar se a alteração é alteração de uma estimativa ou alteração de uma política, deve-se optar por sempre, como é que eu posso dizer? Deve-se optar em sempre considerar, assim que é uma alteração de estimativa. Porque bem sabemos agora que a alteração da política, a aplicação deve ser retrospectiva. Então, deve voltar para os outros períodos e reexpressar. E isso é um trabalho. Enquanto na alteração da estimativa só se aplica, temos a aplicação prospectiva, que é só no presente e no futuro, se tiver efeitos no futuro. Então, é como se fosse jogar pelo seguro. Se for alteração, se por acaso descobrir-se que realmente é alteração de uma política contabilística, irá se fazer a aplicação retrospectiva. Mas se, por exemplo, nós não conseguimos distinguir se foi alteração da política ou alteração da estimativa e escolhemos totobola, que foi alteração da política, fazemos a reexpressão e depois descobrimos que foi alteração da estimativa, aí será muito trabalho. Então, sempre que não é possível distinguir se é alteração da política ou da estimativa, deve-se considerar como alteração de estimativa contabilística. Diferença entre alteração de estimativas e erros. Fatos novos ou novos conhecimentos. Se sim, é alteração da política não, alteração da estimativa contabilística. Se não, é um erro.
Resumo do tratamento contabilístico. Alteração de políticas contabilísticas. Aplicação retrospectiva, exceto se for impraticável ou se for permitido pelas disposições transitórias da nova norma. É aquilo que eu estive a explicar. Quando a empresa altera, mais uma vez, a empresa deve alterar a política quando for exigida por norma ou quando a nova política irá proporcionar informações mais relevantes e fiáveis para a elaboração das demonstrações financeiras. Então, se for o caso, a aplicação deve ser retrospectiva, exceto se for impraticável. Nas alterações das estimativas contabilísticas, a alteração deve ser prospectiva, isso é, aplica-se somente ao presente e ao futuro, se tiver efeitos no futuro, e nos zeros, a aplicação é retrospectiva, exceto se for impraticável, e não se deve usar a desculpa de ser impraticável por dificuldades. É impraticável quando realmente, depois de ter se feito tudo, não é possível aplicar a norma ou não é possível determinar os efeitos da aplicação dessa norma. Exercício 1. A empresa Alfa Limitada utilizava um método de custo médio ponderado para valorizar os seus inventários. Em 2024, decidiu alterar o método para FIFO. Decidiu alterar o método para FIFO, sim, alegando que este proporciona informação mais relevante. A. Esta alteração é permitida pela norma de contabilidade real e financeiro 4. B. Como deve ser tratada essa alteração nas demonstrações financeiras? Será que essa alteração é permitida? Sim, é permitida. Por quê? Porque proporciona informações mais relevantes. Sempre que a alteração for exigida por uma norma ou proporcionar informações mais relevantes, ela é permitida. E como é que deve ser tratada essa alteração? Será que é a aplicação prospectiva ou é retrospectiva? A aplicação é retrospectiva. Deve-se expressar os períodos anteriores. Exercício 2. A empresa Beta, Sociedade Anônima, descobriu em 2024 que, em 2022, havia registrado indevidamente uma despesa de 15.000 meticais, que deveria ter sido capitalizada como ativo. A linha A. Como a empresa deve corrigir este erro de acordo com a norma 4? Qual é o impacto nas demonstrações financeiras? E vamos à resposta da linha A. A empresa deve fazer a aplicação retrospectiva e a reexpressão retrospectiva do erro. Isso é corrigir o erro do período em questão, que é do período que é do ano 2022. E qual é o impacto dessa correção
nas demonstrações financeiras. Bom, aqui no exercício vem que a empresa registrou indevidamente uma despesa de 15 mil que deverá ter sido capitalizada como ativo. Então, o primeiro impacto é que esses 15 mil que foram registrados como despesas vão ser registrados e reconhecidos imediatamente como ativo. Esse tal ativo que deverá ter sido capitalizado. O outro impacto é que a despesa que foi mal registrada aqui vai ser eliminada e com isso o resultado do período vai aumentar. Porque bem sabemos que 7 menos 6 é igual a 8. Então, quanto menos despesa nós tivermos, maior será o nosso resultado. Então, se eliminarmos menos 15 mil, obviamente que o nosso resultado do período vai aumentar. E os capitais próprios do início do período comparativo mais antigo serão ajustados. Mais uma vez, houve um erro ali. Como esse tal erro vai afetar na demonstração de resultados, é claro que o capital próprio também será afetado, e bem sabemos que no apuramento de resultados, quando temos ali 8 resultado líquido do período, que depois entra assim na parte do capital próprio, então o capital próprio terá que ser ajustado nos períodos anteriores. Exercício 3. A empresa Gama Limitada estimou inicialmente que um equipamento teria uma vida útil de 10 anos. Ao fim do terceiro ano, reavaliou e concluiu que a vida útil restante seria apenas de 5 anos. Estamos perante uma alteração de política ou estimativa? Justifique. Como deve ser reconhecido o efeito desta alteração? Estamos sim perante uma alteração de estimativa contabilística. Isso por quê? Porque quando falamos de estimativa de vida útil de um ativo, estamos a falar de estimativa contabilística. Isso também porque a vida útil de um ativo, ela é dada com base em julgamentos ou informações. Então, no início, a empresa estimou que esse carro, uns 10 anos, dá. Mas depois do segundo ano, viu de que não. Esse carro aqui, acho que uns 7 anos. Então, não pode ser alteração de uma política contabilística. Estamos perante a alteração de uma estimativa, porque o ato de estimar a vida útil de um ativo, isso já não pode ser política contabilística. Então, logo, é estimativa contabilística, porque é feita com base em informações ou julgamentos. E como deve ser reconhecido o efeito dessa alteração? Alteração prospectiva. Só vai ter efeitos no presente, no período em questão, ou no futuro, se tal
efeito tiver consequências futuras. Exercício 4. A empresa Delta S.A. apresenta as seguintes situações no encerramento de 2024. 1. Alterou a vida útil de uma máquina de 8 para 6 anos restantes. Descobriu que, em 2024, registrou a duplicado uma compra de 15 mil. Decidiu alterar o método de amortização que usava de cotas constantes para a soma de dígitos. Pergunta A. Identifique e classifique cada situação segundo a norma 4. B. Identifique o tratamento contabilístico adequado para cada uma. 1. Alterou a vida útil de uma máquina de 8 para 6 anos restantes. Então, isso é a alteração de uma estimativa contabilística. E como é que é feito o tratamento dessa alteração? Aplicação prospectiva. 2. Descobriu-se que, em 2024, registrou-se a duplicado uma compra de 15 mil. Isso que é? É um erro. E como deve ser tratado? Aplicação retrospectiva, fazendo a expressão retrospectiva desse erro. Isso é corrigir esse erro, que é voltar para o período em questão e eliminar esse 15 mil a mais. Decidiu-se alterar o método de amortização que utilizava de cotas constantes para a soma de dígitos. Isso, logo, é uma alteração de políticas contabilísticas, porque estamos a falar de métodos de amortização. E sabemos que métodos de amortização nos mostram aquilo que é a perda gradual da vida útil de um ativo durante os seus anos. E isso nos dá uma informação. E essa informação que é utilizada nas demonstrações financeiras. Então, é uma alteração de políticas contabilísticas. E o tratamento, qual é? A aplicação retrospectiva. 5. Classifique cada situação como alteração de política, alteração de estimativa ou erro. A empresa passa a incluir os custos de transporte no custo de inventários, quando antes não fazia. O que é isso? Alteração de política ou alteração de estimativa? Alteração de políticas. A empresa revê a percentagem de clientes incobráveis de 5% para 8%. Isso é uma alteração de estimativa contabilística. Foi descoberto que em 2023 uma venda de 20 mil meticais não foi registrada. E isso é um erro. A empresa altera o método de cotas constantes para desgaste funcional. E isso é alteração de políticas contabilísticas. Bom, com o fim desta apresentação, é possível concluir que essa norma é fundamental para as demonstrações financeiras, porque elas, através dessa norma, as demonstrações financeiras cumprem com aquilo que é o seu propósito,
que é proporcionar informações relevantes, fiáveis e úteis para a tomada de decisões, sendo por isso uma norma transversal a toda a prática contabilística. Bom, este foi o vídeo de hoje e muitíssimo obrigado pela atenção dispensada.